Bem-vindo a este terceiro episódio do podcast de Velha Guarda, que revisita as memórias do jornalismo e da política na Madeira. O meu nome é Cristina Costa e Silva e ao meu lado tenho a Luz Marina Crate, que na próxima hora vai receber comigo Carlos Melim, um profissional de rádio e de imprensa e de comunicação na Madeira, que quase dispensa apresentações. De qualquer forma, vou-lhes dizer que é produtor, realizador, jornalista, professor e é hoje o nosso convidado. Frequentou o curso de Direito na Universidade de Lisboa, tendo enverdado depois pela área da comunicação, onde se manteve até o fim da sua carreira profissional. Essa começou como técnico de sonoplastia, imagine-se, na Rádio Clube do Uíge, em Angola, onde esteve desde 71 até 75. Entrou um ano depois na RDP Madeira, na Rua dos Netos, em 76, que estava a autonomia a dar os primeiros passos. Aquela foi a sua casa até o ano de 1998, o ano da Expo. Foi ali que foi sonorizador, realizador, responsável pelo gabinete de marketing e publicidade e chefe do serviço de programas do Canal 1. São da sua autoria, entre outros, os saudosos Os Alquimistas do Rock, o Expresso das Nove, Os Dias da Rádio, O Feitiço da Lua, a Azerte. Para os mais novos, a Azerte eram as primeiras teclas da máquina de Exatamente. escrever, muito pouca gente se lembra disso. Tem também no currículo a realização de peças de teatro radiofónico, entre os quais a história de Fernão Capelo Gaivota e Jesus Christ Superstar, mas já lá vamos daqui a pouco. A sua vida levaria depois a uma volta. A partir de 1999, muda-se para a então Rádio Jornal da Madeira, onde foi diretor de programas. Assumiu posteriormente os cargos na área comercial e de marketing como diretor da empresa Jornal da Madeira. Eram outros tempos, saiu em 2002. Foi professor de jornalismo nas escolas Jaime Muniz, Francisco Franco e Gonçalves Zarco. Venceu o Prémio Cidade do Funchal em 1980 para jornalismo radiofónico pelo programa Teia de Palavras com Maria Aurora e hoje dá-nos a honra da sua companhia nesta velha guarda. Pela minha parte, bom dia ao professor que uma manhã em fevereiro de 1990 me convidou para fazer uns testes na rádio e que é o primeiro responsável pelo meu percurso profissional. Obrigada, Carlos Melim, bem-vindo. Tiveste um programa chamado Anos 60, a inocência perdida. Quando é que perdeste a tua inocência? Enfim, naquela idade que é habitual à maioria das pessoas, não fui propriamente uma pessoa precoce, mas o ambiente que me envolvia na altura, e já aqui fizeste referência ao facto de eu ter começado a minha carreira profissional em Angola, o que pressupõe que isso coincide com um determinado período da minha vida. Eu fui para Angola muito cedo, acompanhando os meus pais que fizeram essa opção de ir para Angola. Angola era, enfim, era um bocado um Eldorado que se julgava nos anos 60 para muitas famílias, famílias modestas como a minha, e foi uma opção de família ir para Angola. E, obviamente, eu tive que acompanhar os meus pais. Fiz lá toda a minha juventude, enfim, a parte académica também, a minha formação, e naturalmente apareceu a oportunidade de entrar para a rádio. Curiosamente, na altura ainda não tinha sequer a idade mínima para se trabalhar em Angola. A idade mínima para se trabalhar em Angola eram 14 anos e eu entrei ainda não tinha feito 14 anos para o Rádio Clube do Luís. E aí permaneci até 1975, na altura em que se deu aquele êxodo dos chamados retornados de África, que é amplamente conhecido até em termos históricos. Permita-me só aqui um pequeno à parte, agradecer as tuas palavras, Cristina Costa e Silva. Obviamente que mais do que as palavras, é o facto de estarmos aqui sentados e ver que uma jovem com quem eu me cruzei numa sala de aulas veio a tornar-se a profissional que hoje é, escritora, já publicou livros, como toda a gente sabe, e naturalmente és também uma referência, talvez um dia destes estejas aqui no meu lado, ao contrário, quem Eu sabe. espero que demore muito E, tempo. Não, mas e a à verdade. Marina, obviamente, também é um prazer estar aqui convosco. Pronto, a minha inocência perdeu-se. Enfim, Angola era um Uma país zona, tropical, era um país tropical, havia ali, muito digamos, calor. muito calor. Calor Depois, humano o também. relacionamento, por exemplo, na minha escola, maioritariamente eram autóctones, eram jovens africanos e, portanto, sempre convivemos da forma mais simples, porque havia até alguma simplicidade no relacionamento social. Não havia, talvez, os estereótipos que se vê na sociedade europeia, não é? Era tudo mais simples, na linguagem, nas relações, nos procedimentos, nos comportamentos, em todos esses aspectos.
Houve, por exemplo, nos tempos em que vivi na Austrália, convivi com muita gente que, como tu, saiu de uma forma dramática, quase dramática mesmo, de Angola, e que guardam desses anos, até hoje, continuam a recordar com mágoa e com muita saudade. É o teu caso. É o meu caso. Aliás, é esse mix de sentimentos. Obviamente que de alguma forma os anos permitiram-me sublimar alguns traumas que trouxe, obviamente, Que não é? ficaram, Claro, naturalmente. não é? Naturalmente que também depois a própria família vai trazendo um novo elan à nossa vida pessoal, uma nova riqueza nas nossas relações, uma felicidade que eu felizmente tive, porque sempre uma família muito unida, com os meus filhos, etc. Mas obviamente que a espaços, essas recordações vêm ao de cima e ainda têm uma certa marca, Este ano, ainda leva especialmente, não é? essa marca ainda Em leva. que se Não. comemora. Não tanto. Olha, Marina, curiosamente, se me é permitido contar aqui um episódio muito breve. Conta, conta. Obviamente que sabemos os tempos que a humanidade está a correr, que já não são os tempos de paz, Pois não, destes 70 anos que infelizmente. nós vivemos, felizmente, desde o final da Segunda Guerra Mundial e começam aí a surgir alguns conflitos que são subejamente conhecidos. E curiosamente, quando começou a guerra na Ucrânia, nos 3 ou 4 primeiros dias, em que as imagens eram avassaladoras, daquela gente a correr Horrível. Para os abrigos. não é para os abrigos, para os comboios, para os meios de transporte, Fugir. Fugir. a fugir, saltando barreiras, até pela floresta e tudo. Eh, Trouxe-te à memória não, foi um bocado o retrato daquilo que tu viveste. que de alguma forma, verdade, não me levei a mal, mas que de alguma forma eu de facto vivi naqueles filmes. Tu tinhas que idade? 16, 17 anos. Tinha 17 anos na Já, altura. E já. tinhas os amigos da Portanto, vida toda em Angola. toda irrompi. Foi um corte brutal. Foi isso que me disseram. Eles Essa não outra conseguiram lacuna, recuperar. essa outra lacuna. Provavelmente vocês construíram e incentivaram uma rede de amizades que vem provavelmente da adolescência, etc., que acompanharam na escola, na vida coloquial do dia a dia, nas relações. Eu também as tinha. Só que, entretanto, quando se dá o êxodo, Marina, falaste dos que estão na Austrália, E, muitos na África do olha, Sul, Canadá, Canadá, etc. mas Portanto, por todo o lado. foi, E as minhas referências de adolescência perderam-se. Eu cheguei aqui aos foi um 18 corte anos e radical. tive que começar como se tivesse 4 ou 5 anos, incitando novos Eu, por relacionamentos. exemplo, lembro-me bem de uma senhora, há uma história que ela conta, com mágoa, mas com muita dignidade, e ela dizia-me que quando voltou a Coimbra, para ela Coimbra era um meio Rural quase. rural. Olha, as redes sociais de alguma forma mitigaram isso, porque eu, Exatamente. enfim, mais de metade dos meus amigos no Facebook são pessoas que entretanto eu recuperei e apesar da distância Consegues recuperar algumas conseguimos memórias. algumas memórias, trocamos algumas fotografias, recordamos E coisas, gostavas de voltar. coisas. Mas esta senhora, por exemplo, só Não, para... mas gostava de lá ir. O que é que gostavas de lá ir. gostava de lá ver como é que aquilo está e reviver essas memórias todas. Exatamente. Recebo algumas fotografias, mas, por exemplo, eu estava na então denominada cidade de Carmona, hoje a cidade do Uísque, um distrito ao norte de Angola, portanto, há já amigos meus que lá foram e depois, enfim, postaram nas redes sociais muitas fotografias e eu vejo que há de facto uma adulteração da cidade, para o bem ou para pior, enfim, aqui não é questionável, mas está diferente. E eu tenho uma curiosidade de um dia voltar agora, reviver alguns amigos que ainda lá Lá tenho, está. com quem eu tenho relações, não é? Mas pronto, Foram mágoas. voltando àquela comparação com aquilo que se passou nos primeiros dias da guerra da Ucrânia, eu passei um pouco por tudo isso. Pós 25 de Abril, obviamente, que há ali um conflito muito grande entre os três grandes movimentos, enfim, que pretendiam a independência de Angola, o MPLA, a FNLA e a UNITA. E na cidade onde eu estava, a cidade foi bombardeada pela FNLA, do Óler Roberto, que naturalmente, e até parece-me que relações pessoais
natureza familiar com o presidente Mobutu do Zaire, e portanto a imagem que eu me lembro é dos Mirage franceses do Zaire a bombardearem a cidade de Carmona. Foi-nos dado um ultimato, foi o tempo de fechar a nossa casa E de ir embora. e, sim, e rastejarmos um bocado pelo capim, porque nos deram a informação que estava um avião, o Noratlas, da Força Aérea Portuguesa, à espera no aeroporto. Mesmo assim, da minha casa, eu vivia no bairro Popular, foi 1 hora e tal, quase 2 horas a rastejar A pelo capim, rastejar. com a roupa que tinha Com a vestido. roupa do corpo. Foi a única coisa que trouxeste. Foi a única coisa Fez. que eu trouxe. Há pessoas, por exemplo, esta senhora na Austrália dizia uma coisa que não me esqueci, que foi, ela saiu com tanta mágoa, tinha a sua casa, tinha piscina, chega a Coimbra não se adapta, com os filhos e lá consegue voltar, vir para a Austrália, preferiu começar uma vida nova. E vem para Sydney, não falava uma palavra de inglês, vai trabalhar para o McDonald's, limpar casas de banho, limpar mesas. Eu não sei, tinha um bom nível de vida. E ela diz que às vezes as saudades do passado de Angola eram tão grandes que ia para a casa de banho chorar e para que ninguém ouvisse puxava o autocolismo Uhum. para esconder o choro. E portanto, eu conheci muita gente, muitas histórias destas. E claro que eles guardam Claro, mágoas e se for, criticam a forma como tu se te for fazes. na vida adulta, obviamente que isso te marca ainda mais. Pois, No fundo, já a eu ainda mãe, estava esta a senhora já começar, a não mãe de é? 4 filhos. Eu trabalhava no Rádio Clube do Luís, à noite, e estudava durante o dia. Pronto, estava a tirar o meu curso lá em Carmona. O que é que acontece? O meu pai, enfim, já prevendo, porque o efeito de conflito entre os próprios movimentos que reivindicavam para eles a titularidade e independência de Angola, já se avizinhava que o futuro não seria bom para os retornados. Havia um outro movimento que é mais moderado e que tolerava a presença dos colonos, entre aspas, dos colonos brancos, dos portugueses. Outros movimentos eram mais radicais, como sabe, nomeadamente o MPLA. O que é que acontece? O meu pai já prevendo isso, nós metemos dentro de um grande caixote, quase do tamanho de hoje dos contentores metálicos, só que naquela altura não havia contentores, e foram as próprias pessoas nos quintais das suas casas a construírem com madeira robusta, etc., mas com pregos e madeiras, caixotes monumentais nos quais o meu pai meteu lá dentro, tudo o recheio da casa e as coisas que nós lá tínhamos. Eu sempre tive, enfim, um gosto especial pela leitura e pelos livros, e uma das coisas que lá estavam dentro dos meus livros, já naquela altura eu tinha uma boa quantidade deles, ficou tudo. A dúvida persistia se, pois aquilo era entregue, esses caixotes grandes para virem em caminhões para Luanda, portanto, a capital de Angola, para quem não souber. A distância entre Carmona e Luanda eram 760 quilómetros, portanto, rodoviários, e nós despachamos esse caixote grande. Pois só fugimos Depois, quando foi o Tudo depois. bombardeamento. Procuramos em Luanda se esses caixotes tinham nunca os havido. encontraste. Nunca os encontrei. Tinha havido uma revolta do denominado Poder Popular, que era um braço armado do MPLA em Luanda, feito sobretudo à base de jovens, quase crianças, que andavam no metralhadora Com e armas. destruíam tudo, E etc. nunca mais viste os teus livros. Se eu não vi os caixões, nunca mais vi nada. Claro. Inclusivamente cheguei a ir com o meu pai várias vezes a Lisboa. Olha, onde hoje onde foi a Expo 98 e hoje, enfim, está transformado, aquele era um imenso espaço de armazéns que guardava as coisas. E diziam-se que estavam lá portanto, Os os objetos caixotes, pertences. que tinham vindo nos navios de Angola. Muitos deles destruídos, porque houve saques imensos. Houve tanta gente que foi lá roubar tudo. O que está a passar hoje em Moçambique, por Foi um caos exemplo, autêntico, mas nunca encontramos nada. nunca encontraste nada. Nada. Moçambique, neste Ficou sempre a momento, dúvida de se teria saído de Carmona, se teria sido atirado ao mar em Luanda, se teria chegado a Lisboa e tinha sido saqueado e pilhado. Sim, porque ainda por cima tu tinhas o problema de terem de chegar a Lisboa e depois ainda ter de fazer o transporte para a Madeira nessa altura. Não, mas nessa altura hoje o que interessava era sobreviver. era Tu vês sobreviver. Moçambique. Eh, Moçambique, nos dias de hoje, está eu uma tenho situação acompanhado. caótica e muito Há perigosa. qualquer Traz coisa histórias. sim, de semelhante. Há alguma similitude, não é? Parece-me, contudo, também haver uma diferença. Parece-me.
que o que está a acontecer em Moçambique é pior ainda mais atrás do que aconteceu Em em Angola, Angola. nomeadamente em Luanda. Porque em Luanda, digamos assim, havia uma força moderadora que era a Havia um presença. certo controle. Havia as E Forças Armadas aqui, Portuguesas, que lá estavam, claro, não é? que lá E quando estavam. levantavam os Fiates da Força Aérea e sobrevoavam os Mosseques, enfim, os bairros mais populares, tudo aquilo tendia a acalmar, não é? Quando Claro. havia uns rockets pelo ar, umas coisas, mas pronto. Luanda não conheci muito no confronto da guerra, porque, enfim, como me referi há pouco, vim fugir de Carmona, aterrei no aeroporto e era aquela, por isso esta similitude com o que eu vi com as imagens Da Da Ucrânia. Ucrânia. da Ucrânia, aterrei no aeroporto e então havia ali uns senhores que davam-nos umas guias com o número do voo, porque estava a funcionar aquela célebre ponte Ponta aérea aérea. para virmos para Portugal. Em que vinham pessoas sentadas no colo umas das Pois, outras nos das outras. aviões, não era? O meu voo era o 74, nunca me esqueço disto. E eu não tinha com que ficar, dei aos meus pais, nós não conhecíamos ninguém em Luanda, como centenas de pessoas, dormíamos no aeroporto em cima das malas. Claro. E eu, portanto, venho por volta das 3, 4 da tarde, chego a Luanda, eh, dá-se aquele princípio de noite e nós já estávamos preparados para ficar ali a pernoitar. Curiosamente, nesse dia tinha ido até o voo 72, portanto a nossa expectativa era boa, que era o voo 74, estávamos prestes a poder viajar. Acontece que eram meio umas 2, 3 da manhã, aterram um jumbo, aquele jumbo que Aqueles, tinha um primeiro andar da KPLM, nunca me esqueço das cores do azulinho e branco com a risquinha amarela. Eh, e então, o que é que acontecia? Muitas das pessoas estavam para o voo 73, tinham pessoas das suas relações, ou até familiares, ou até tinham possibilidades económicas, não iam passar a noite no Iam aeroporto, para o hotel. foram para o hotel, foram para casa dos familiares. Conclusão, o avião chegou ali, quem é que está para entrar? avançou. E Os avançou. pobres, as pessoas não tinham ido Os para o pobres hotel. Os como eu, pobres os pobres como eu, esperaram. e avançaram, não é? E, e a imagem que eu tenho, enfim, é um misto de sentimentos tremendos. A primeira imagem que eu tenho, o avião levanta, já não havia combustível em Luanda, e então a primeira imagem que eu tenho dentro do avião é a aterrar na Gâmbia, em Libreville, que ficava logo acima de Cabinda, com o nascer do sol, Que e bonito. então o avião Aterrou para para reabastecer. reabastecer, para então fazer o voo para Lisboa. Portanto, são um Tu pouco chegas, estas memórias que como é que tu ficam. chegas depois à Madeira, Carlos? Depois tenho ligação à Madeira, Tinhas cá a encarregado família? de fazer, tenho cá a família. E começa tudo de novo, não é? Felizmente eu chego cá, portanto, como vocês sabem, eu vim em setembro, depois dá-se em novembro a independência de Angola, portanto, em setembro, e em janeiro concorro no sábado concurso público para a RDP e tenho a De sorte de entrar. entrar. Portanto, fiquei 3 ou 4 meses ali. Deixa-me só contar este episódio muito breve, ainda nem sequer começamos a falar da rádio, mas Ainda pronto, nem começamos a falar da para, tua fa- Já carreira lá foi um quarto de hora, profissional. mas foi um quarto de hora para bastante fazer, curto. para fazer este ponto final. Eu cheguei aqui ao Funchal e havia um organismo oficial chamado IARNE, Instituto de Apoio aos Retornados, não sei, uma coisa qualquer. Funcionava na Rua da Carreira, onde era a Escola de Belas Artes, onde foi a Escola de Belas Artes. O Isel a O seguir. ISAL, O ou Isel. qualquer coisa assim do género. Ah, Pronto, não não interessa. era Mas o Isel, que o Isel era das línguas, É um estou a ficar instituto bem. de, era um Bom, instituto de artes era das plásticas, Belas Artes, qualquer eu coisa recordo assim. perfeitamente. Que era de arte e design, que era baseado. O professor Gurgel, exatamente. Pronto, E o Maurício. e o Maurício, enfim, que Deus Exatamente. já levou, de quem eu era amigo especial. Aliás, depois nenhum deles está vivo hoje em dia, não é? Pois, não, nenhum deles está a viver, felizmente. Mas então, dirigi-me ao IAR para saber que apoios é que tinha como retornado, não tinha nada. Pronto. Se tinha já alguma roupa, eu estava em casa de um familiar que me tinha recebido. E, e então o que me deram na altura, isto é caricata, quase ridículo, mas eu tenho que contar porque esta é a verdade dos factos. Se alguém algum dia quiser escrever algo sobre isso, então ofereceram-me um colchão. Eu assinei a guia do colchão, ainda eu estou à espera Do colchão. do Do colchão. Portanto, colchão. já nessa altura o governo Ou estava alguém, todos ou à alguém, espera. ou alguém ficou, não só isso, alguém ficou com o colchão, alguém ficou com o dinheiro, a requisição assinei como tinha recebido de boa fé. Nunca recebeste. Nunca me levaram. Tu como é que vês, com esta distância dos anos, tu como é que vês toda esta situação? Tudo poderia ter sido diferente, a descolonização, todo o processo.
Eu tenho Há tenho opiniões receio tão dispares, não é? pois, eu tenho receio de ser polémico. É isso. Provavelmente Continua a ser a minha controverso. perspectiva, enquanto jovem, será diferente da perspectiva de outras pessoas mais adultas, tinham outra vida mais Tinha organizada, outra. tinham Pois. família, tinham o seu património e que tiveram que Deixá-lo. abdicar tudo isso em troca apenas dessa coisa chamada sobrevivência, não é? Sobre. Portanto, é sempre difícil, é uma situação muito complexa. Contudo, por aquilo que me é dado a conhecer e por aquilo que eu retive desses tempos de juventude, ah, apesar de tudo, comecei lá a minha vida profissional, não é? Não só no Rádio Clube, porque entretanto eu tirei aquele curso, em Angola chamava-se o curso de Administração e Comércio, era um pouco diferente do curso comercial que havia Não, portanto, na Europa, no continente, porque eles introduziram nuances, tinham em vista a formação da população local. Então introduziam ao comércio uma componente de administração pública, não é? E o curso até era muito rico em termos curriculares. E fruto desse conhecimento e ter começado lá a atividade profissional ainda, eh, fico com a ideia que seria possível, apesar de tudo, ter continuado lá uma presença portuguesa mais significativa. Havia inclusivamente, quer um bem, quer um mal, havia inclusivamente pequenos passos talvez até de alguma forma titubeantes, porque o regime não permitia, mas depois de Salazar, com o início de Marcelo Caetano como ministro da Presidência, enfim, agora denomina-se o primeiro-ministro, na altura tinha uma designação diferente, há uma série de legislação que é posta, portanto, em marcha, falo de Angola, não sei como é que era Moçambique, nomeadamente a partir de 1971, 72, que dá, por exemplo, em concursos públicos, primazia à população local, desde que tivesse as mesmas habilitações. Mas aí era uma condição preferencial. Portanto, o que chamava, a passava por integração, um reintegração. fenómeno de integração muito maior. Por exemplo, havia, enfim, nos anos 60, 50, 60, eu vivia Carmona, não sei se vocês sabem, mas era a terra do café. Angola era o terceiro ou quarto maior produtor mundial de Mundial de café Café. É. e essa produção situava-se precisamente na zona onde eu vivi. Conheci grandes roças, em Angola chamavam-se fazendas de café, eh, para vocês ficarem com uma ideia do tamanho de uma roça de café, era controlada por causa dos movimentos ditos terroristas, não é? Era controlada pela tropa portuguesa. Havia roças, tinham um quartel com um batalhão dentro da Dentro, própria Imagina roça. dentro da que própria era uma roça. fazenda. E então, e depois havia uns pequenos carros chamados Unimogs, que eram os carros de guerra, levavam um pelotão, 6 ou 7 soldados, que permanentemente controlavam o perímetro da fazenda, da roça. Entre o dia que, e depois havia alguns pontos onde ele descansava. Entre o dia em que saía um pelotão do quartel até chegar novamente ao quartel, eram 4 dias. Enorme. Sempre dentro da mesma roça. Era um Sempre, continente, embora com alguns pontos de pontos descanso. de Para vocês verem a a dimensão. dimensão E daí a de dificuldade uma só também em roça. controlar tudo, não é? Para voltar só à questão de como eu vejo Angola. Um outro exemplo, porque eu trabalhei no Instituto de Café de Angola, havia um mercado especulativo do café, os grandes compradores dessas roças compravam depois a pequena produção da população local, nos boceques, nas sanzalas, naquelas aldeolas típicas deles, poderiam dar 15, 20 sacos de café, o que quer que seja, e eles chegavam lá a oferecer um preço qualquer. E com grande especulação. E assim também se fez grandes riquezas e também se explorou muitos produtores, os agricultores locais, a população autónoma. Eu falo, porque conheço bem o sistema. Por exemplo, uma das questões que foi introduzida foi esse tal ICA, o Instituto do Café de Angola, foi uma das ideias de Marcelo Caetano, era um instituto público que fazia um mercado do café semana a semana, roça a roça. E então vinham os produtores, os pequenos produtores locais, 15, 20, 30 sacos de café, eram pesados, havia um preço marcado. Portanto, o preço do café era pago igual a toda a gente, e depois o próprio Instituto do Café de Angola que recolhia esse café. E depois punha no mercado internacional. E isto são pequenos exemplos de como se pretendia
Como se poderia fazer ter uma feito. integração, promover a população local e encontrar aqui um ponto de encontro que fosse possível a subsistência das duas populações. É claro, havia três movimentos em Angola, Claro. todos eles com filosofias diferentes, não é? Exatamente. E que não se E entendiam de portanto, forma alguma. ainda hoje Não se entende. sentariam nunca à mesa de Não. negociações. Eu vou, Depois podíamos falar dos acordos do sal e E todas essas nunca coisas, mais mas se não vim cá para falar de na política cara. africana, não é? eu, Muito bem. eu vou dar um salto agora para a tua carreira, porque tu, entre outras coisas brilhantes que fizeste ao longo Muito da tua obrigado. carreira, fizeste Obrigado teatro a redundar. radiofónico. Fiz O alguns. teatro radiofónico é uma coisa que nos desperta alguma curiosidade. Tu fizeste 3 peças, entre elas Fernão Capelo Não, Gaivota adaptei. e Jesus Adaptaste. Christ Superstar. Sim, sim. Pá, há uma coisa que eu consigo entender, pelo menos no Fernão Capelo Gaivota, cujo original é Jonathan Livingston Seagull, Sim. que tinha uma banda sonora fantástica Do de Neil Diamond, eu bons Agora, tempos lembro como é que se perfeitamente. faz uma novela radiofónica com um filme que eram só gaivotas a voar? Mas as gaivotas falam, E, No filme que eu vi, as gaivotas não falavam, pois não. só dançavam Pois, e havia a mas- música do Neil Diamond. Mas no livro as gaivotas falam, portanto não havia livro, Falam. não havia só Por ilustrações. acaso é o não é? meu livro preferido. Portanto, neste trabalho eu valorizei sobretudo, eu tive a preocupação, tanto quanto me recordo, de passar integralmente A banda sonora. a banda sonora A banda sonora era do Neil fenomenal. Diamond, que é qualquer coisa de extraordinário. Quer poeticamente, e depois fiz a síntese entre a poética, as letras do Neil Diamond com o texto original, porque Mas aliás é levavas muito as curto. pessoas à Rua dos Negros para estarem no estúdio e fazer o teatro radiofónico? Não, Como é que era? era feito com personagens, meus colegas, locutores, não é? O Jesus Christ Superstar é uma adaptação, é uma tradução que eu faço da ópera rock do Andrew Lloyd Webber e do Tim Rice, não é? Que aliás é famosíssima, não é? Aproveitei o duplo álbum, que também saiu com o nome de Jesus Christ Superstar, que aliás tem como protagonista, quem faz de Jesus Cristo é o Ian Gillan, o primeiro grande vocalista dos Deep Purple, que aliás tem uma interpretação soberba, Soberba. e portanto os papéis foram distribuídos por colegas meus. Estavam ali na rádio que tu agarravas e lá Locutores, olha o estúdio. Jornal Xavier, que eu penso já passou aqui para ver algum. já passou, fui o primeiro Pronto. convidado que trouxemos Eu ao programa. recordo-me, não, e com muito jeito. Eu recordo-me o saudoso, enfim. Isto é uma velha guarda, portanto, muitos deles já são saudosos, já partiram deste mundo terreno. Recordo o Manuel Correia, ex-diretor da RDP, que interpreta a figura de Jesus Cristo e que faz uma interpretação magnífica. Incrível. Só alguma vez alguém tiver curiosidade, eu ainda tenho registado, porque tenho guardados todos os meus programas gravados, não é? Eu sempre tive a mania de Eu só guardar tenho, as só coisas. tenho algumas amostras de alguns que fez, Eu tenho muita todos, pena. tenho todos. Sabes enfim, um dos meus hobbies ao longo do tempo, entre outros que eu tenho, mas talvez seja agradável e seja engraçado eu recordar este pequeno pormenor. Um dos meus hobbies, um dos meus passatempos enquanto profissional era guardar sons Guardar históricos, sons. sons pequenos, sons históricos. Certo. E tenho coisas, ainda há tempos falei que é que tu com podes uma vir a fazer professora de com uma isso? universidade de Lisboa e está para agendar, ela quer à força que eu lá vá fazer uma conferência na universidade dela, mas pronto, estou a pensar se terei background suficiente e se haverá, digamos, um conteúdo que eu possa passar a mais jovens outras pessoas que possa ter um mínimo significado para a aprendizagem deles. Mas eu tenho alguns sons que são verdadeiramente históricos. Por exemplo, um só deles, para vocês verem, em 1937, estávamos nos primórdios da TSF, da telefonia, não é? O Guglielmo Marconi tinha feito, enfim, tanto quanto eu me recordo, a invenção dele é de 1912 e foi a partir de 1924, sensivelmente, que ele fez os primeiros grandes testes através do Atlântico. E então, em 1936, o Papa Pio XII, em vésperas da Segunda Guerra Mundial, preocupado com isso, pediu o Vaticano, encomendou ao Guglielmo Marconi um emissor especial que pudesse cobrir a Europa, porque o Papa queria fazer um apelo à paz. Através dos microfones. Através dos microfones. Foi um grande desafio para o Marconi. Enfim, permite-me isto também um bocadinho de história e provavelmente mas é interessantíssimo, não é? para os vossos ouvintes e seguidores terá algum interesse. E portanto esse trabalho foi feito.
soube-se em Lisboa, reuniram-se centenas de pessoas num local público em Lisboa, pôs-se lá uma galena, enfim, uma daquelas antenas à moda antiga, com um receptor e tal. E é claro que a transmissão foi praticamente só ruído, estática. Claro, estática. Mas há um pequeno excerto, cerca, agora enfim, não trouxe comigo os meus arquivos, ainda reuni algumas notas, mas muito poucas. Durante 14 ou 16 segundos percebeu-se perfeitamente o que dizia o Papa. E foi o mais importante. E foi, não sei se foi o mais importante, mas então as pessoas em Lisboa Mas teve aclamaram, impacto. aclamaram. Teve Eu impacto. tenho esses 16 segundos gravados. Portanto, Tu continuas é um a episódio sentir. histórico muito grande. A primeira transmissão que a BBC fez de fora dos estúdios da BBC foi uma mensagem de Natal, olha, passa agora há pouco tempo, Estamos a passar do, agora. do rei Jorge VI. Estabeleceu uma linha telefónica entre o palácio. De Buckingham. Não, Não. Saint-Domingue era daí, distanciava apenas 400 metros dos estúdios da BBC, mas estabeleceram uma linha direta e o primeiro direto que se fez da história da rádio é o Jorge VI, rei de Inglaterra, pai de Isabel II, como toda a gente sabe, a enviar uma Antes da mensagem na Concheta. sala a todos os seus súbditos. Portanto, e começa, quer dizer, eu tenho centenas de São excertos tesouros. que fui guardando da história de Portugal e da Que história formato é que tu os da humanidade. guardas? Estás neste Tem momento cassetes, informatizado? mas estou a fazer precisamente a digitalização Vamos ter que desses. nos encontrar, que eu tenho muita Porque cassete para tenho. passar para o digital e ainda já não tenho os aparelhos, que é uma coisa É isso. que era É a grande importantíssimo ter dificuldade guardado. agora é Eu tenho essa. cassetes. Depois tenho, enfim, dezenas e dezenas, todos os meus programas. Tu tens algum projeto? Que projetos é que tu tens neste momento? Neste momento, os Já projetos estou a dar que um eu tenho. salto muito para a frente, pois ainda Olha, voltamos atrás. enfim, Mas já que estás a falar eu nisso, não queria tocar nesse aspecto, mas penso que vocês saberão, enfim, neste momento a situação porque eu passo em termos familiares, e, portanto, essa solidão dá-me, por outro lado, alguma disponibilidade para fazer algumas coisas. Talvez até como forma de mitigação dessa solidão. E tenho, pronto, para além de estar a digitalizar os meus arquivos, já vou com eles razoavelmente avançados, porque, sobretudo, tenho muito papel. Eu guardava muita coisa para as minhas tu has guardado pesquisas, o porque papel. o meu trabalho não era ir ao microfone, aliás, nunca gostei muito desta coisa que eu tenho aqui à minha frente. Pois Preferia o trabalho de bastidor. tu fizeste muito Era eu trabalho que de investigava, bastidores. escrevia, produzia, realizava e depois pronto. Servia-me, na maior parte das vezes, dos meus colegas locutores, enfim, uma série deles. Alguns começaram um pouco sob a minha orientação e tenho também disso muito orgulho. Muitos dos bons profissionais, portanto, começaram por aí. Infelizmente, enfim, estas coisas são efêmeras e a memória das pessoas é muito volátil, passa muito depressa e tenho alguma pena que mesmo quando se fazem comemorações especiais de X anos da rádio, 50 anos da rádio, o que quer que seja, se esqueçam alguns desses profissionais, não é? Bem sei que sempre, e sobretudo nestes últimos anos, desde que saí da RDP, de alguma forma, permito uma expressão, sei que é um pouco rude, mas tenho sido um bocado um bastardo da RDP. Algo ignorado, algo esquecido, provavelmente até por estas notas que vos deixei, eu fui o produtor que nos 24 anos que trabalhei na rádio mais programas fiz. Fiz mais do que um programa por ano. Comparado com outros realizadores que ao longo da sua carreira profissional fizeram 5, 6 títulos, 4 títulos, 2 títulos. Alguns nem nenhum programa assinaram ao longo da sua carreira de 30 anos. Eu assinei 30 programas. Não é 30 programas, unidades. 30 títulos, alguns com 20, 30, 40 programas. Exatamente. Claro. Os Salteadores da Música Perdida foi uma série de 167 programas, 2 horas diárias no FM, corresponde a X horas de trabalho. Imagina a investigação que eu Imensas fiz. horas, imenso Foi a trabalho. partir daí que eu depois organizei a história da música popular, dita música pop rock, mas fiz uma história da música da América, que aliás depois usei em algumas conferências, porque fui solicitado para isso. Assim, tu eras muito habitué de conferências, de ires lá fora falar da rádio, daquilo que acontecia Não, dentro da mas rádio. aqui é mesmo sobre a Foste história muito, da música da mas foste América. também muito conhecido Havia, por desculpa. aquilo que tu fazias na rádio, transmitias para fora, e passavas o teu conhecimento em conferências, Eu lembro-me de haver coisas fora do tempo, quando foste meu professor de jornalismo, na Francisco Franco, falavas da tua experiência e era arrebatador ouvir-te falar daquilo que fazias. Muito obrigado. Eu levava-te agora para 1999, que era uma coisa
que se falava muito pouco na altura. Tu foste um moderador convidado nas Jornadas Internacionais de Toxicodependências. Exato. Hoje em dia passaram-se quase 25 anos e que se fala tanto das toxicodependências. Como é que se abordam as toxicodependências em 1999? Era o início. Deixa-me só aqui uma pequena nota de rodapé. Agradeço a teu elogio, com exagero, obviamente, das tuas palavras. Olha que não, olha que não. Mas curiosamente tenho, enfim, uns 4, 5 anos, provavelmente. Enfim, tu sabrás, o meu filho Eu é já lá profissional ia. também nessa área, aliás, chegou a ser meu aluno, é realizador, enfim, já ganhou alguns prémios. eh, e Mas teve eu, que sair da Madeira. já sei, ele vive agora no continente, teve que Teve que sair da sair da Madeira. Madeira. E Pronto. então, na Ponta de Sol, naquele festival que há todos os anos, Madeira Diga, ele foi convidado para passar um dos filmes dele, que tinha sido premiado. E eu fui ver, e à porta encontro uma pessoa, enfim, não vou aqui citar porque não lhe pedi autorização para citar o nome dela, uma ex-aluna minha, que desempenhou, aliás, na altura desempenhava um dos mais altos cargos aqui da região a nível da cultura, e chegou ao pé de mim e disse-me, deu-me um grande abraço e disse-me: Melim, Carlos Melim, eu hoje estou aqui porque foste tu que me meteste o veneno para eu fazer esta carreira, não é? Ah, E deve pronto, notar que e essa isto, também e pode este ser agradável, a palavra. compensador, É. eh, compensa tudo aquilo que fiz, aliás, com extremo gosto. Falar de toxicodependências em 1999. Eu tinha um programa, do qual também era realizador, com uma equipa, olha, com a saudosa Maria Aurora, que me acompanhava todos os dias, e a Marta Cília. Eu tenho aqui que referir a Marta Cília, ela não vai levar a mal. Começou a dar os primeiros passos na rádio, precisamente com o sonoríssimo, eu tinha entrado em dia, era muito jovem, e eu gostava particularmente do timbre de voz dela e sobretudo da personalidade dela, e ela acompanhou-me sempre em múltiplos projetos e acompanhou-me também no Coisas da Vida. Eu dizia há pouco, com alguma mágoa, que ninguém se lembrou de mim quando foram os 50 anos das comemorações da RDP. Houve uma pessoa, de facto. Eu ouvi atentamente todos os programas e todas as comemorações, porque também não ia criticar ou não ia comentar sem estar devidamente fundamentado. E houve apenas uma pessoa que se lembrou de dizer que aquilo que sabia hoje na rádio tinha aprendido comigo, que foi precisamente a Marta Cília. Eu tinha esse programa Coisas da Vida, que aliás foi um programa na altura inovador, porque a rádio até então tinha, enfim, estabelecia uma relação de comunicação com os seus ouvintes através do telefone, de concurso de passatempos, mas sempre restrito à pergunta, responder sim ou não, ou se é azul, ou se é cor-de-rosa, ou se quer que seja. Pela primeira vez na rádio, eu dei a oportunidade às pessoas de viva voz e em direto dizer aquilo que pensam sobre temas que perpassavam toda a vida social, e alguns deles, de Temas facto, tabu. que eram tabu. Que Que eram eram tabu. tabu. Eu tive esse arrojo, enfim, de alguma forma, também essa possibilidade. O Leonel de Freitas, na altura diretor de programas, deu-me essa possibilidade. E também foi inovador, porque nem no continente se fazia algo parecido. Antes de começar esta série, Coisas da Vida, posso-vos dizer, por exemplo, havia também muitas coisas boas na rádio, e uma delas foi o Lionel mandou-me o Lionel Freitas mandou-me para Lisboa durante 3 ou 4 dias para me sentar num hotel com o rádio e uns auriculares a ouvir tudo o que se estava a fazer na rádio, na rádio do continente, nas grandes rádios, na comercial, nas ciências, nessas coisas todas, e vir com algumas ideias. Pronto. Uhum. Eh, não é? Estas coisas fazem-se assim, não há nada de novo. Obviamente que eu nunca gostei de plagiar, nada, absolutamente nada. Nunca coloquei à frente de um locutor uma folha de A4 com um texto que não fosse meu. Pesquisando com as suas fontes, quer que seja, mas copy-paste comigo nunca. Portanto, daí surgia essa ideia, era entre as 10 e o meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta. Espero que algumas das pessoas ainda se lembrem disso. Feito com a Maria Aurora, com a Marta Cília, como eu dizia, e portanto tocamos assuntos muito Pertinentes. importantes, sim, que eram tabus, Que eram eram muito tabu. sensíveis. E então fizemos o programa tinha um tema central durante os 5 dias da semana, embora em cada dia da semana Fosse abordado por fosse uma pessoas ótica, diferentes. Uhum. uma perspectiva diferente dentro da mesma ideia genérica, não é? E com convidados diferentes. É um programa que não tinha música.
Começávamos a debater o tema, tinha sempre 3 ou 4 convidados e depois pelo meio as pessoas iam manifestando Telefonando. a sua opinião. A única forma que tínhamos de filtrar tudo isso, podia dar barraco, podia haver Claro, ruga, que claro. seja. Na altura ainda não havia muitos telemóveis, ainda não, nomeadamente em Eram redes fixas, já haviam alguns telemóveis, mas muito pouco. Nos E carros então do governo havia. as pessoas telefonavam para lá, manifestar o seu interesse em participar. Pronto, se eu recordei a equipa toda, também aqui quero recordar o João José Barros, que era o nosso técnico de som, pronto, privativo, e ele anotava o número de telefone e então a seguir voltava a ligar voltava a para a ligar pessoa. à Para pessoa já que para a tinha pessoa ligado. não ter custos e assim ficávamos pelo menos com a garantia que aquele número fixo nos poderia identificar algures ou alguém que não tivesse tido o comportamento correto em antena. Nunca aconteceu. As pessoas foram de uma elevação extraordinária. Incrível. Opiniões extraordinariamente bem elaboradas, muito objetivas, Responsáveis. Diz uma coisa, responsáveis. deixa-me fazer-te esta Sempre pergunta que eu não resisto. espera. Ah, Mas eu quero-te responder a responde que eu tenho uma 100%. pergunta para te fazer. Uma dessas pessoas que foi a esse debate sobre a toxicodependência foi o diretor da cadeia Que já era o prisional, Fernando Santos. já era o Fernando Santos. E o Fernando Santos depois lança-me esse desafio. Epá, porque é que nós não vamos, fruto do que aqui conseguimos organizar, não vamos para a praça pública? E então lembrei-me de organizar, porque a RDP naturalmente tinha excelentes instalações lá em cima na Rua Já dos na altura, José, que já não tem, já e tinha no um Coronel auditório Sarmento. na Rua Coronel Sarmento e tinha um bom auditório. E então fizemos durante 2 ou 3 dias seguidos um debate aberto, uma conferência, de que aliás, inclusivamente se publicaram 2 livros que eu tenho lá em casa, não sei se ainda hoje eles resistem ou não. Diz-me só Um uma belo coisa. trabalho que fez Diz-me o só uma doutor Fernando coisa. Santos. Foste pressionado de alguma forma nessa altura pelas autoridades, pelo governo para não fazeres algum programa, para não Não, falar de alguma nunca, coisa nunca, nunca, nem dentro, portanto, da da própria cadeia, da casa? cadeia hierárquica, nem de fora. Falaste da toxicodependência, mas eu falo de um outro assunto ainda muito mais sensível, Que era e a aí pedofilia? a pedofilia. É pedofilia. Pela primeira vez falou-se da pedofilia na Madeira, Porque era nessa altura Em que se linha tinha. aberta. Não, porque em no linha final dos anos aberta, 90 que se desmantelou a primeira pois, rede de pedofilia na Madeira. pronto, e é a partir daí E que se quando o começa, assunto vem começa à a luz falar. do Eu dia. não, eu não quero chamar para mim, enfim, o brilho desse trabalho, porque foi um trabalho coletivo. Lembro, por exemplo, na altura, uma das responsáveis por uma das instituições que superintendia esse fenómeno era a doutora Serra Alegre, que esteve no Nazaré Serra programa, Alegre. na Nazaré Uhum. Serra Alegre, o ex-comandante da polícia, o Homem Costa, esteve nesse programa, e, enfim, muitos outros que eu recordo. Muita gente. O leitmotiv para essa série de trabalhos fiz eu, com algum risco na altura, enfim, até de ser mal interpretado, porque tinha algumas referências dos locais onde era feito o contacto com os jovens que infelizmente se submetiam a essas práticas. E coloquei um gravador e um microfone e convidei um jovem, meia-noite e tal, no fim da Avenida do Mar, e pronto, A te ele contar veio, a história. veio de carro e começamos a contar a história, e disse-me ele, vamos para o Pico da Torre, em Camarões. Posso contar isto perfeitamente, publicamente, porque é assim que as coisas decorreram. Enfim, não tenho nenhuma relutância em fazê-lo. Vocês convidaram-me, foi Para para ter falarmos alguma, Para bastante, falar. alguma exatamente. informação. Foi. Depois para o Pico da Torre, e eu tive de dizer: olha, jovem, não é nada do que estás a pensar, eu sou assim, sou jornalista, tenho aqui um gravador, tu estou a gravar a conversa, tu autorizas que eu ponha a conversa, e o rapaz autorizou a conversa. Falamos mais um bom bocado, ele contou, enfim, tudo aquilo que vocês podem imaginar. Depois saímos e eu quis, enfim, de alguma forma compensá-lo, porque o trabalho dele era aquele, e nunca me esqueço, ele disse: olha, amiga, compra-me 2 maços de cigarros. E eu comprei Então, 2 maços de Marlboro e Que idade ofereci. tinha? ofereceste. Na altura ele teria 16 anos. E já devia ter uma longa história Já de. tinha ali. Eu encontrei depois muitas vezes. Numa vez seguinte, encontrei, fiquei até satisfeito, porque ele, entretanto, tinha começado a trabalhar. Limpava a piscina, as piscinas num dos hotéis do Funchal. Conheceu-me logo, falou comigo, abraçou-me. Eu ia com a minha mulher, chamou-me amigo, contou-me um bocado da história dele. Recordo
tinha uma irmã mais jovem, eles tinham grandes dificuldades económicas. Recordo-me, nessa altura, até da minha mulher reunir algumas roupas da minha filha, e depois fomos-lhe entregar e umas sapatilhas de uma filha, etc, etc. E ficamos amigos. Não o encontrei muito mais vezes. Recordo-me outra vez, salvo no Natal ou no fim do ano, estava ali a passear na Avenida Arriaga, enfim, naquele ambiente natalício, e cruzei-me novamente com ele, e novamente conversámos um bocado, ele continuava a reconhecer-me, e chamava-se Carlos, ou chama-se Carlos como eu, já há algum tempo não o vejo, e ficou daí. São coisas que E tu ele guardas. superou, e ele superou. Superou. Superou, tem hoje a sua vida perfeitamente normalizada, enfim, é um adulto. Ninguém saberá até que ponto é que Tu tens superou, mas pelo todo menos esse background, todas essas memórias. Agora vamos saltar para o jornalismo, até porque nós não temos muito mais tempo para os dias de hoje. Está Como é passado que tu anos, está vês, passado depressa. como é que tu vês o jornalismo nos dias de hoje? Achas que se perdeu um certo encantamento? Muito, muito, muito. Eu não quero ser, enfim, e transparecer as minhas palavras, a ideia de que sou um velho do Restelo agarrado aos Exatamente. velhos estereótipos, ou até aos velhos cânones do jornalismo, mas hoje em dia acho que há mais espetáculo do que jornalismo. O jornalista que É devia quase sempre ser um o elemento de porta-microfone. atenção, não, quer ser o protagonista, sobretudo na televisão de São os notícias. egos. São os super-egos, não é? Portanto, há muito espetáculo para além dessa vertente. Eh, Enfim, talvez sejam os sinais dos tempos. Todos os mídias estão a funcionar um bocado em função desse espetáculo, concorrem Portanto, há muito, uma certa há um problema poluição de na shares, paisagem das há notícias. muito. E extrai-se muito pouco. Todos nós gostamos de uma boa notícia, mas hoje em dia não há, eu acho que não há, uma boa notícia não tem necessariamente que ser Olha, uma má Marina, notícia. por exemplo, eu sigo. Acho que é isso que está a Eu, ve- acontecer eu e vejo, está a afetar as vejo muita pessoas. televisão, ou vejo, bem dizendo, ouço mais televisão do que vejo, mas tenho as televisões Estamos permanentemente. constantemente a acompanhar. E sobretudo os canais de notícias. Pronto, o meu zapping anda ali entre o 5 e o 9. Esse é um 5 e o 9, velho hábito que saltando, fica. saltando por cima do É 8 como se- rapidamente, não é? Exato. Mas Eh, curiosamente, hoje o 8 revelou que pelo 11º ano consecutivo continua a liderar as Pois. audiências e é Mas, mais do que a soma de todos os E o outros que mas jornais. só, mas só, É, quer dizer, mas só é um justificando peixe. as nossas palavras, não é? Esse nivelamento por baixo. a Por todos, qualidade, não é? não é? A qualidade. A qualidade Depois, que é hoje ó vítima da Luís, tirania das eu quando audiências. convidava um interlocutor, enfim, um convidado para o meu programa, era porque queria que ele me dissesse coisas que eu não sabia ou que eu não poderia dizer aos meus ouvintes. Se eu pudesse dizer, dispensava perfeitamente O Trazer o convidado. do convidado à convidado. Exato. Agora, quando eu vejo numa cadeia de televisão, convida, sei lá, um general, por exemplo, para falar da guerra, que é o exemplo que temos aqui um pouco em cima da mesa, e depois o pivô sabe quase mais, ou pretende Do que o mostrar que próprio sabe quase general. mais de armas e de coisas específicas do que o próprio general. Para que é que convida o Para general? que é que convida o general, não é? Ponto final, não é? Ah, Ou quando um jornalista a correr, enfim, numa azáfama tremenda, quase sem poder respirar, a arfar. a arfar, porque vai fazer a cobertura de um homicídio que houve, e essa Ainda a arma altura está a diz. fumegar, já Não, está não, a e sirene. pior do que a arma está a fumegar. Diz que quando a polícia lá chegou, encontrou o cadáver já morto. Notícia era se encontrasse o cadáver vivo, não é? Sim, é. Pois, quer dizer, esse nível. Quer dizer, todos os dias eu ouço neologismos inventados por alguns jornalistas. Quer dizer, acho que o português está. Estão a Não assassinar o só a português. qualidade da língua se perdeu, como não achas que há um certo. Acho que hoje em dia se valoriza muito o ser humano como um subproduto. Acho que se perdeu, achas que se perdeu qualidade, não só nos programas, como no que se Eu, está a expor. eu vou dizer uma coisa que talvez não agrade muito a quem, Ou a seja, quem vos vai ver e ouvir, mas pronto, com a franqueza que me é curial, a mim aborrece-me um pouco ver um jornalista dizer faz algum tempo, num debate, aliás, contra quatro convidados, que uma das funções do jornalismo era também fiscalizar a atividade política. Eu nunca aprendi que a função do jornalista fosse Fosse fiscalizar fiscalizar. o que quer que seja. É dar notícias, pura e simplesmente. E dá-las É corretamente. olhar para os Exemplos. factos, separar os factos pessoais ou de natureza individual dos factos que possam ter impacto e interesse público fundamentalmente, contextualizados, transformá-los numa linguagem clara, concisa e correta, Deixar a a opinião regra dos pessoal de três fora. T's que eu ensinava aos meus alunos, e transmiti-la.
enquanto for notícia, porque só é notícia enquanto não é do conhecimento público. Claro. Quando é do conhecimento público, não é notícia. E agora eu ligar para uma televisão e estar ali em looping sistematicamente durante o dia inteiro a se dizer as mesmas notícias, da mesma forma, com o mesmo texto do pivô que leu às 3 da tarde, o mesmo pivô à meia-noite, lê rigorosamente o mesmo texto. E às vezes no dia a seguir com referência ao dia anterior. Às vezes com um oráculo que nem sequer já está de acordo, porque o oráculo, entretanto, foi ultrapassado, porque ninguém sequer digitalizou Ninguém se atualizou o preocupou oráculo. com aquele Quer dizer, pormenor. isto para mim é preocupante. E a No meu região? Como é que tempo, tu vês o jornalismo no aqui na meu tempo, região? não sigo muito, sinceramente. Não, perdeu-se, não Perdeu-se um se fez pouco. nunca A imprensa não se faz o está jornalismo de moribunda, investigação. como se sabe. Pronto. Exatamente. Até porque já ninguém se compadece em esperar 24 horas para ler uma notícia. Pronto, isso já não existe. Sim, as redes Esta sociais com as tomaram redes conta de sociais. tudo. E isto já se passa mesmo com a rádio, não é? E provavelmente talvez o próprio modelo da rádio tivesse que ser repensado e repensado rapidamente, porque ele está a afastar, está a perder as suas audiências deliberadamente, não é? Continua-se a fazer no século XXI rádio com o modelo do século XX. Não pode ser. Quer Exatamente. queiram, quer Achas que os podcasts vieram dar uma lefada de ar fresco? Segues algum vieram dar. podcast? São concorrentes, como as próprias redes sociais em termos informativos. É claro que a informação, a notícia como passa na rede social, numa qualquer rede social, não passa pelo crivo, pelo filtro e pelo rigor que um jornalista trata essa Claro. notícia. Mas a instantaneidade com que a notícia é dada não se comparece depois com os processos produtivos Mata-se dos logo a meios de comunicação notícia. tradicionais, A inteligência artificial convencionais. preocupa-te. Portanto, havia que haver aqui talvez um mix, uma simbiose, ou até os próprios meios de comunicação social, nomeadamente a rádio, não é? Eh, Repensar este modelo e aproveitar toda aquela atualidade que emerge das redes sociais e provavelmente fazer aqui uma simbiose, uma ligação que pudesse, enfim. Se me chamassem para me responsabilizar por uma qualquer rádio, eu pensaria nesses termos. Agora não, agora estou reformado, muito bem, quem lá está que resolva esses assuntos. Não obstante, com as perdas de audiências que são óbvias, não é? Estão. E são inevitáveis, não é? E Portanto, a inteligência artificial preocupa-te? eu não tenho um grande conhecimento da inteligência artificial e tenho, sobretudo, ao nível da transformação da imagem, não é? Acho, contudo, se não for regulamentada pode ter efeitos Pode tornar-se perniciosos, perigosa. Muito perigoso, sim. pérfidos até, não é? Mas atenção, tal qual as redes sociais É inevitável, não é? generam com o discurso Exatamente. do tempo e com o comportamento das pessoas, com o tipo de linguagem que usam, com alguma hostilidade que emerge das próprias Falta de redes respeito sociais. tremenda, não é? Acho que o problema não é a inteligência artificial ou as redes sociais. O problema Somos é a nós. educação das pessoas. Somos nós. Se as Isto é pessoas tiverem, formação. se as pessoas tiverem o discernimento para saber escolher entre o que presta e o não presta, o que é bom ou o que é mau, naturalmente, Não há problema nenhum então. como eu costumo dizer, tudo o que se passa no Facebook dá-me tempo a ver quando eu chego a casa à noite. Contudo, eu cruzo-me na rua e vejo pessoas a atravessar a passadeira com o nariz No telemóvel. colocado no telemóvel, não é? Há dias vi uma mãe, Como se não houvesse amanhã, não é? exatamente mais grave ainda, assustador mesmo. A mãe está com o telemóvel, o carrinho de bebé e atravessa no sinal vermelho, Pois. a olhar para o Quanto- telemóvel. Isto fica aqui no Funchal, Quantas, ali perto do Bazar do quantas Porto. pessoas? Ahm, Muito bem. Futuro, projetos. Tu Futuro continuas projetos, sei lá, olha, eu da ativo, rádio, Digitalizar o arquivo. da rádio ainda havia muita coisa que eu havia provavelmente muita poderia coisa dizer, para mas falarmos. o tempo, enfim, Temos 5 minutos. Temos 5 minutos ainda, diz deixa-nos não foi. reféns disso. Ele diz que não. Não temos. Não Então, temos. muito rapidamente, em relação à rádio, gostava de falarmos de rádio e de jornalismo. Por exemplo, gostava de deixar aqui a minha opinião, enfim, se alguém até quiser refletir sobre ela e ponderar sobre ela. Por exemplo, dada esta instantaneidade e esta volatilidade com que a rádio se faz, porque a palavra sai e Já dispersa está. rapidamente, eu não posso acreditar que ainda haja um modelo em que se faz o noticiário de hora a hora. Na Rádio Clube não se fazia em Eu 1990. sei, eu sei. Fazia-se Era a noticiário vantagem cada da dia rádio. notícias. Quer dizer, a notícia tem que sair na hora em que se dá dele conhecimento, não é? Exatamente. Ainda há um pouco essa ideia clássica do século passado,
de que o importante na rádio era o noticiário, o chamado intercalado de hora a hora, e depois os locutores metiam umas musiquinhas para preencher o espaço dos 55 minutos, para aquelas frases triviais: olá, bom dia, como está? Por falar nisso, aquilo foi uma grande pedrada no charco. Na Rádio Clube não se davam sinais horários, não se davam notícias à hora, havia três Davam-se. notícias, quando havia três notícias importantes, Dá, dava-se. foi. E depois só se podiam ler os primeiros dois parágrafos, porque Claro, para as muito bem. pessoas saberem os pormenores da notícia, iam à RDP à hora. E não O que nos precisa. fazia ter uma grande vantagem, porque dávamos notícias em primeira mão. Como não tínhamos que esperar pelo horário para dar as notícias. Eu lembro-me de estar Era de trabalhada serviço muito rapidamente. na hora em que Margaret Thatcher se demitiu. É. Lembro-me de estar de serviço quando as três repúblicas do Báltico, as primeiras três, a Lituânia, a Letónia e a Estónia, tiveram se que desmembraram. pois. Pá, era uma vantagem Claro. muito grande poder dar notícias quando elas chegavam. E chegávamos ao estúdio e pedíamos para interromper E a havia música técnicas, para dar por notícias. exemplo, estamos a falar das mesmas notícias 24 horas nas cadeias de televisão. Eu já no meu tempo ensinava enfim, aos meus alunos a técnica da pirâmide invertida. Pronto, são quatro Exatamente. notícias, lê-se quatro notícias, chega uma nova, carrega em cima, que é a mais atualizada, E a e outra cai a sai, última, e a claro. última cai. Lógico. E assim, e faz-se o looping, mas sempre com uma renovação das coisas tão simples que eu não vejo serem praticadas. Não, hoje em Eu dia não. pergunto-me, o que é que se ensina nas universidades Não sei, mas das essa escolas pergunta hoje vai em ficar dia? para responder, porque estamos mesmo a Esse é chegar outro tema ao que nosso daria final. muito É um bom tempo. Obrigada, Carlos Melim, por Tá. nos teres Foi um prazer Obrigada. estar aqui convosco e muitas felicidades Foi uma aqui honra para esta ter vossa voltado. iniciativa que é naturalmente de aplaudir. Olha, bom ano, bons Muito projetos. obrigado igualmente. Obrigada. Obrigada. Para todos. Obrigada.